Olá amigos, tudo bem? Essa é uma aula de revisão da disciplina de História da Cultura e da Sociedade no Mundo Contemporâneo. Pessoal, eu estou apresentando essa aula de revisão em vídeo porque nesse primeiro módulo, segundo módulo, que nós estudamos antes da AV1, nós perdemos 4 aulas, 2 por conta de feriados e outras 2 de intempéries, aquela ocasião antes do carnaval, quando faltou luz no campus, e mais recentemente em decorrência do temporal que houve. Então, nesses 2 encontros eu estive na universidade, mas passei atividades aos poucos alunos que vieram. Portanto, foi necessário gravar essa aula de revisão para que vocês estejam todos bem preparados e bem preparadas para a AV1 da semana que vem, tá ok? Essa videoaula está sendo postada de terça para quarta-feira no grupo, então vocês vão ter, portanto, uma semana para assisti-la. E eu vou colocar no comentário da postagem desse vídeo as páginas do livro proprietário da disciplina que vocês terão que ler para estarem bem preparados para a prova, além do que já foi apresentado em sala de aula. Naturalmente que a prova é toda composta só pelo que foi apresentado em sala de aula, mas nos livros didáticos das disciplinas vocês vão ter um reforço em relação àquilo que foi apresentado. E também ali vai ser possível vocês recuperarem um pouco dos trabalhos que eu passei para a turma e também quem faz outras disciplinas da minha participação, enfim, outras disciplinas que eu ministro e que está acompanhando esse vídeo. Também é muito importante reler o trabalho que vocês me enviaram por e-mail, ou imprimiram ou entregaram em salas de aula, porque os trabalhos entregues vão ser úteis também para que vocês façam uma boa AV1. Bom, os primeiros módulos da nossa disciplina, ao longo desses 2, 3 meses iniciais, versam basicamente sobre o mundo do pós-guerra, sobre a Guerra Fria em particular, sobre um contexto histórico, cultural, social, que vai mais ou menos de 1945 até 1970, que é mais ou menos onde nós paramos. É claro que nós recapitulamos alguns acontecimentos anteriores à Segunda Guerra Mundial, como a Revolução Russa, por exemplo, para que nós conseguíssemos contextualizar os problemas que ocorreram no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, basicamente a problemática da Guerra Fria. Pois bem, quando nós observamos esse panorama todo, a primeira conclusão a qual nós chegamos é que a conclusão da Segunda Guerra Mundial deixou muitas pontas soltas. Muitos desfechos aparentes do final da Segunda Guerra Mundial não foram desfechos de fato. Foram impasses criados, foram embrólios criados, que só o passar dos anos, só o passar dos acontecimentos políticos, culturais e sociais fez com que esses impasses fossem parcialmente resolvidos. Ainda assim, eles continuam impactando na vida global até os dias de hoje, na geopolítica, como a gente chama, que é esse conjunto de relações políticas, culturais, sociais, mundo afora, a maneira como as nações se relacionam, a maneira como as nações influenciam no panorama cultural mundo afora, esse contexto geopolítico ainda é fortemente impactado pelo pós-guerra. O primeiro grande ponto que a gente tem que observar no pós-guerra é como os 2 blocos que surgiram a partir do final da Segunda Guerra Mundial se reorganizaram, como eles se mobilizaram para tentar diminuir os danos que a Segunda Guerra havia provocado. Nós estamos falando de um conflito que matou dezenas de milhões de pessoas nos ambos lados do conflito e particularmente em ambos os lados do cenário que se formou depois. Então nós temos um bloco liderado pelos Estados Unidos da América, que reúne tanto países vencedores da Segunda Guerra Mundial, no caso do Reino Unido, quanto países derrotados na Segunda Guerra Mundial, Japão, Itália, Alemanha, que se alinham aos Estados Unidos depois de 1945, e temos em contraponto um outro grupo, a chamada Cortina de Ferro, que dividia esses 2 grupos. A Cortina de Ferro, em direção ao leste europeu, nós temos um grupo liderado pela União Soviética, que reúne países da mesma maneira, tanto vencedores da Segunda Guerra Mundial,
né? Então a União Soviética pega uma porção importante da Alemanha para a formação da Alemanha Oriental. A Alemanha havia perdido a guerra, mas também influencia em países que participaram dos aliados, do bloco aliado na Segunda Guerra Mundial. A Revolução Chinesa, que vai se desenvolver no final da década de 40, para a formação de uma república socialista, também num primeiro momento aliada à União Soviética, é uma revolução que vai acontecer num país que esteve ao lado dos aliados. A China foi atacada pelo Japão durante toda a Segunda Guerra Mundial, e isso já vinha acontecendo antes também da Segunda Guerra. Então, esses dois blocos eles vão se formar independente do posicionamento desses países ao longo da Segunda Guerra. Tem países perdedores de um lado, países vencedores do outro, países da mesma maneira no bloco soviético, que tanto ganharam quanto perderam a guerra. E o bloco capitalista, né, liderado pelos Estados Unidos da América, vai resolver em boa parte e de maneira bastante expressiva os danos da Segunda Guerra Mundial por meio daquilo que se convencionou chamar de Plano Marshall, que é um plano de reestruturação econômica e social dos países alinhados atingidos pela Segunda Guerra Mundial. Vejam bem o termo que eu usei, alinhados, não mais aliados, né? Como eu disse, também estamos falando aqui da Alemanha Ocidental, da Itália e do Japão. E o Plano Marshall vai promover a reindustrialização. O parque industrial europeu, que havia sido destruído por bombardeios ou convertido às pressas, né, das suas funções originais num parque de produção de material bélico, vai ser reestruturado. Então as taxas de desemprego, que eram altíssimas no primeiro momento, depois da Segunda Guerra Mundial, vão progressivamente diminuir. E não só vai haver a reindustrialização por meio do Plano Marshall, como também um plano de ajuda financeira para que esses países reequacionassem as suas dívidas de guerra, eram pesadas, e também um consenso, né, que acabou sendo formalizado e que atingiu os dois blocos de alguma maneira, um consenso que a ONU vai consagrar, né, de que deveriam haver políticas de bem-estar social que fossem universais, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, que é um marco do pós-guerra, ela vai tanto contemplar medidas a serem adotadas no bloco socialista, quanto medidas a serem adotadas no bloco capitalista. Surge um consenso de aqueles órfãos, aquelas viúvas, aqueles mutilados de guerra devem ser protegidos pela ação do Estado. Então o Plano Marshall, de um lado, no bloco capitalista, ele vai promover a reestruturação do parque industrial, o refinanciamento das dívidas dos países alinhados aos Estados Unidos e que haviam sido atingidos pela Segunda Guerra, independente de terem sido aliados ou países que formavam um eixo. E, por outro lado, os países do bloco soviético, né, onde o socialismo é introduzido à força, em países ocupados pela União Soviética ao final da Segunda Guerra Mundial. Estou falando aqui da Tchecoslováquia, estou falando da Hungria, estou falando da Romênia, estou falando da Polônia, e da Iugoslávia também, embora a Iugoslávia acabe caminhando para um caminho próprio, né, que é o chamado titoísmo, mas durante algum tempo mantém um alinhamento com a União Soviética. Surge a Comecon, que é um pacto de cooperação econômica e também de reequacionamento de dívidas de guerra. Não é exatamente um mercado livre, não existia esse princípio de mercado livre na Comecon, mas é um acordo de cooperação econômica e tecnológica. É claro que o Plano Marshall acabou produzindo resultados muito mais expressivos do que a Comecon. O processo de recuperação econômica do Japão, da Itália, da Alemanha no pós-guerra é formidável. E o mesmo aconteceu em países que não tiveram seu parque industrial tão devastado assim, mas que foram também impactados com a perda de parcela importante da sua força de trabalho, como a França e o Reino Unido. No caso da Comecon, há um processo de industrialização em países que até aquele momento não haviam sido industrializados, que é interessante, bem sucedido. Polônia, Tchecoslováquia, Hungria vão se industrializar a um ponto onde não se imaginava que fosse possível chegar. Então, esse é basicamente o ordenamento do pós-guerra. Esses dois blocos vão convergir na ONU. A ONU
ela recebe delegações de todos esses países que eu mencionei, independente do lado que eles estivessem na Guerra Fria. Existe um ingresso dos países, das Nações Unidas na ONU, e onde, tanto no Conselho de Segurança, quanto na Unesco, quanto na Organização Internacional do Trabalho, quanto na Organização Mundial da Saúde, nas várias instâncias da Organização das Nações Unidas, os países que estiveram em ambos os lados da Segunda Guerra Mundial vão sentar para dialogar a respeito de medidas mínimas de promoção de bem-estar social. Eu, pessoalmente, vejo como mais impactante nesse período e como maior conquista legada à humanidade por essa interlocução entre as nações que a ONU proporcionou, os programas internacionais mundiais de vacinação. Epidemias tão antigas quanto a humanidade, como a varíola, por exemplo, foram erradicadas no mundo inteiro, porque independente de se eram socialistas, independente de se eram capitalistas, os países sentavam à mesa democraticamente, de maneira civilizada, inteligente, para discutir maneiras de melhorar a vida da população. Então, guardem bem isso. O Plano Marshall foi um acordo de cooperação econômica, de reestruturação do parque industrial, de promoção de políticas de bem-estar social, de refinanciamento de dívida no bloco capitalista, e a Comecon, um acordo de cooperação industrial, tecnológica, nos países do bloco socialista. Depois da Segunda Guerra Mundial, essas relações entre os dois blocos, que estavam bastante pacificadas no início, né? Tem até um livro interessante chamado Prezado Sr. Stalin, que mostra as cartas que o Stalin, né, ditador soviético, e o Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, até a morte em 1945, trocavam, mostrando que havia ali uma interlocução interessante, profícua. Mas a Guerra Fria ela vai produzir uma série de tensões entre esses dois blocos. Ora eles se aproximam, ora eles se distanciam, dependendo de quem estivesse no poder na União Soviética, de quem estivesse no poder nos Estados Unidos da América. Há momentos de maior diálogo, há momentos de hostilidade aberta mesmo, onde muita gente imaginava, inclusive, que a Guerra Fria acabasse derivando para um conflito militar de fato, para uma terceira guerra mundial. A crise dos mísseis em Cuba, nos anos 60, por exemplo, talvez tenha sido o momento em que a Guerra Fria mais esquentou. Mas a verdade é que a Guerra Fria vai colocar essas duas superpotências, guardem bem esse conceito de superpotência que define os Estados Unidos e a União Soviética no pós-guerra, lutando mundo afora à procura de diferentes instâncias de influência, né? Então, esses dois países passam a apoiar candidatos em eleições, né, mundo afora, e também a influenciar em processos não só revolucionários, com participação popular, mas também muitas vezes antidemocráticos. Golpes militares aconteceram de um lado e do outro, mundo afora, com o beneplácito, com o apadrinhamento, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. É interessante dizer que na África, particularmente no norte da África, nos anos 60, anos 70, uma série de golpes militares com uma orientação socialista, que é o chamado socialismo árabe, né? Eu até não cheguei a tratar desse tema em sala de aula, nem vai cair na prova, mas o Gaddafi, que foi ditador na Líbia por décadas e décadas e décadas, quando chegou ao poder, teve reconhecimento imediato da União Soviética. Então, essa realidade dos golpes militares ela não se dava só no mundo capitalista e nem só nos países que eram alinhados aos Estados Unidos e que permaneciam alinhados aos Estados Unidos. O golpe militar, a ruptura democrática, ela é uma marca da Guerra Fria, mundo afora. Aqui no Brasil, a Guerra Fria foi absolutamente decisiva. Nós tivemos, de 45 até 92, quando ocorre a dissolução da União Soviética, quase todo esse período alinhados aos Estados Unidos. Há poucas exceções, há momentos de grande tensão, tanto em governos do PTB,
um pouco no segundo governo Vargas, né, no chamado governo democrático, no retorno do Getúlio em 1951, no governo do presidente João Goulart, sobremaneira, né, deu no que deu, e também durante a ditadura militar no governo do presidente Ernesto Geisel, onde as relações com os Estados Unidos vão para o vinagre, elas são reduzidas ao mínimo possível. Fora isso, nos outros governos houve uma relação bastante próxima, bastante profícua com os presidentes norte-americanos. Fosse de qual orientação fosse, né? Tanto pode ter sido o Lyndon Johnson, presidente democrata, na década de 60, por exemplo, que era o presidente da Great Society, né? O que significava a Great Society? Uma política de bem-estar social das fronteiras para dentro, mas a política externa do Lyndon Johnson, que era o vice do Kennedy, assumiu quando o Kennedy foi assassinado, era de intervenção nos países que não participassem do processo político da Guerra Fria, se alinhando automaticamente aos Estados Unidos. O golpe de 64 acontece no governo do Partido Democrata. Muita gente vê aí o Partido Democrata como partido de esquerda, mas a grande realidade é que o governo Lyndon Johnson apadrinhou, por meio da Operação Brother Sun, o golpe civil-militar de 1964 no Brasil. E lá atrás, né, voltando no tempo, falando aqui do momento imediato ao final da Segunda Guerra Mundial, ali de 45 a 50, no governo do presidente Dutra, novamente, o partido do poder nos Estados Unidos era o Partido Democrata, do presidente Harry Truman. E o Dutra teve que rezar a cartilha americana, do início ao fim. Foi um governo também muito alinhado aos Estados Unidos. Então é interessante quebrar um pouco essa visão que as pessoas têm de que o Partido Democrata do Obama é de esquerda e o Partido Republicano do Trump é de direita. Essa leitura que muita gente tem não corresponde ao que realmente vem acontecendo ao longo da história. Um outro tema que eu gostaria de trabalhar com vocês são os processos revolucionários que aconteceram antes da Guerra Fria, dando origem a ela, né, que foi a Revolução Russa, ou pelo menos a um prólogo da Guerra Fria, e também depois da Segunda Guerra Mundial, que são as revoluções na China e em Cuba. E o impacto que esses processos revolucionários tiveram no mundo afora, no momento que acontece uma salva de alvorada aqui pelo dia de São Jorge, mas eu acho que está dando para vocês me ouvirem bem. Bom, a Revolução Russa, ela tem um traço muito interessante quando acontece ali em 1917. Embora ela conte com o apoio de elementos que professavam o marxismo, que tinha de abolição do capitalismo, ela era, no início, uma revolução de caráter social-democrata. Então existe a chamada Revolução de Abril, Revolução Azul, que leva ao poder o Alexander Kerensky. O Alexander Kerensky era um social-democrata, ele desejava a abolição do czarismo, a abolição da monarquia na Rússia, para a adoção de um regime que fosse pautado na democracia representativa. Então existiria um parlamento, a figura de um primeiro-ministro, eleições periódicas, manutenção da propriedade privada, com algumas reformas sociais para trazer direitos trabalhistas, para trazer uma maior participação popular nas eleições russas. E essa revolução inicial, liderada pelo Kerensky, ela acaba sendo derrubada, posta a pique, pela Revolução de Outubro, que foi a Revolução Bolchevique, que leva ao poder o Lenin, Vladimir Lenin, e é o Lenin que vai instaurar o socialismo na Rússia, e que depois vai formar, com a aglutinação de outros países do entorno da área de influência russa, né, Ucrânia, Bielorrússia, aquilo que nós convencionamos chamar de União Soviética. A Revolução Cubana, que vai acontecer mais de 40 anos depois, também não foi de cara uma revolução socialista. O Fidel
queria uma nacionalização de certos meios de produção. Então foi uma revolução de caráter nacionalista para tentar diminuir a influência que ele considerava perniciosa dos Estados Unidos em Cuba e também para promover uma certa democratização do acesso das pessoas às instâncias de participação política. O problema foi a invasão da Baía dos Porcos, né? Quando os Estados Unidos se precipitam e usam uma tropa de exilados que eram alinhados ao regime que havia caído, né? Era uma ditadura do Fulgêncio Batista, e esses exilados tentam retomar o poder em Cuba à força, o Fidel corre para baixo da asa da União Soviética, e é aí que ele proclama, né, passados alguns meses, o caráter socialista da Revolução Cubana. Então é importante lembrar isso, a Revolução Cubana ela não foi de cara uma revolução de caráter socialista, não. Ela tinha um viés nacionalista, um viés de contestação à ditadura do Fulgêncio Batista e de contestação também ao grau de influência dos Estados Unidos na sociedade cubana. A Revolução Chinesa ela decorre de um impasse entre o Kuomintang, que é um partido nacionalista, e o Partido Comunista Chinês, né? Esse impasse ele dura muitos anos e ele só vai se resolver no final dos anos 40, quando a China já tem a sua soberania restaurada, com o fim da Segunda Guerra Mundial, recupera todo o seu território, o Japão é expulso do território chinês, e esses dois partidos se degladiam, de modo que o Partido Comunista Chinês, a partir de uma revolução iniciada no campo pelo Mao Tse-tung, chega ao poder, e a reação do Chiang Kai-shek, né, a reação do Kuomintang, do Partido Nacionalista, é se exilar em Taiwan, em Formosa, onde eles estão até hoje. O Kuomintang governa Taiwan, né, que é um território, uma ilha derivada da antiga China. Outro ponto importante que eu gostaria de lembrar para vocês a respeito do contexto da Guerra Fria é que, embora Estados Unidos estivessem de um lado, União Soviética estivessem do outro, e as tensões fossem permanentes, é evidente que não era a sociedade desses países não comprava o discurso de seus governantes de maneira integral. Então existiam vozes divergentes nos Estados Unidos importantes e até mesmo na União Soviética, né, que não podem ser desprezadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a pressão por democracia, né, os Estados Unidos pautam a atuação deles na Guerra Fria, posicionando que o regime soviético não era um regime democrático, né, um regime de partido único, não era um regime democrático, era totalitário. No período stalinista era um regime personalista, era pautado na figura central de um ditador. Então, se os Estados Unidos criticavam o caráter antidemocrático da Revolução Soviética, o caráter democrático do governo soviético, o caráter antidemocrático, perdão, do governo soviético, né, o caráter autoritário do governo soviético, as pressões da sociedade norte-americana para que houvesse também uma maior democratização do cenário político norte-americano foram crescendo cada vez mais. Então nós temos dois movimentos aí bastante interessantes. O movimento por direitos civis, ok? Nos Estados Unidos, exponencial nos anos 50, nos anos 60, para quebrar as leis de segregação racial que vigoravam já de maneira mais do que centenária, principalmente nos estados do sul, né, dos Estados Unidos, onde negro não podia usar o mesmo ônibus que branco, os serviços públicos eram completamente segregados e, inclusive, aqueles que eram relegados aos negros eram os de pior qualidade. E a sociedade norte-americana se mobiliza por direitos civis, né? O Martin Luther King, por exemplo, ele representa essa luta pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos, por direitos civis ao povo negro norte-americano, né? Pelo fim das leis de Jim Crow, pelo fim das leis de segregação.
Outros grupos também vão emergir durante o período da Guerra Fria, na realidade norte-americana, como, por exemplo, os hippies. Os hippies vão contestar imperialismo, do jeito deles lá, paz e amor, mas estão questionando as intervenções norte-americanas mundo afora, intervenções militares, né, feitas no contexto da Guerra Fria. Então os hippies vão se opor à Guerra do Vietnã, à participação norte-americana, à intervenção norte-americana no Vietnã. Eles não pregam só uma nova forma, um novo estilo de vida, com mais liberdade, com a chamada liberdade sexual, e nem estão criticando só o consumismo na base do faça você mesmo, use artesanato, produza a sua própria miçanga. Eles estão questionando abertamente as intervenções militares dos Estados Unidos mundo afora. Estão questionando a Guerra do Vietnã. Então, esse período da Guerra Fria serviu para que a sociedade norte-americana também se tornasse mais democrática, mais aberta, mais atenta às demandas de grupos sociais que vinham sendo negligenciados, excluídos ao longo de séculos. Aqui no Brasil, da mesma maneira, a Guerra Fria contribuiu para que grupos sociais de contestação, não só à ditadura militar, mas a costumes, né, tão antigos quanto o Brasil, emergissem. Eu tenho uma tese que é minha, né, nem todo mundo vai por essa linha, quando eu costumo dividir a ditadura militar no Brasil em 3 períodos. Todos eles têm pontos em comum, né? De 64 a 85 nós vivemos um regime autoritário. Falam aí nos 400 e tantos mortos, que não foi uma quantidade tão expressiva, mas houve censura sistemática de obras de arte, de peças publicitárias, de matérias jornalísticas, e também, além da censura, um profundo controle do Estado sobre a vida do cidadão. Então, as fichas que as pessoas tinham no DOPS, no DOI-CODE, nos instrumentos de repressão, davam conta de detalhes, às vezes, ínfimos das vidas dessas pessoas, detalhes ultrapessoais, íntimos, detalhes que não têm a menor relevância para as outras pessoas, mas que eram registrados ali, sinal de que, ainda que não fossem assassinadas na mesma proporção da ditadura militar no Chile ou na Argentina, as pessoas comuns eram vigiadas também. Então era um regime autoritário. Mas eu divido a ditadura militar em 3 períodos. Nós temos uma aliança civil-militar que vai de 64 até mais ou menos dezembro de 68. Nós temos os anos de chumbo, que vão de 68 até 74, com a posse do Geisel. E a partir da posse do Geisel se inicia uma longa caminhada que nós chamamos de redemocratização. Essa redemocratização vai durar 11 anos, aqui para pegar uma conta que talvez não seja tão precisa, mas que possa ser melhor exemplificada. Vamos lá, por partes. Quem derruba o presidente João Goulart não são só as Forças Armadas. Quem derruba o presidente João Goulart é uma aliança entre setores da sociedade civil, entre setores hegemônicos das Forças Armadas. Quando eu falo em hegemonia, eu não estou querendo dizer que todos os generais aderiram. Não foi assim que funcionou. E também com a participação que não pode ser negligenciada de interesses estrangeiros, interesses internacionais. Esse primeiro movimento, como eu disse, vai durar de 64 a 68, e ele é marcado por uma repressão política que está pautada em perseguir aqueles que eram alinhados ao governo que foi deposto, aquilo que a gente chama de expurgo, normalmente na historiografia. Então, deputados que eram aliados ao presidente João Goulart perdem os seus direitos políticos, o próprio presidente João Goulart, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, Darcy era ministro da Casa Civil, vão para o exílio, e também sindicalistas, lideranças estudantis, nomes associados ao governo João Goulart e aos grupos sociais que o amparavam. São perseguidos nesse expurgo dos primeiros atos institucionais. Mas surge na sociedade civil
uma nova geração de opositores ao regime, pessoas que vão para as ruas pedir por liberdade, pedir por redemocratização. A passeata dos 100 mil acontece, por exemplo, dentro desse primeiro momento, onde a ditadura se manifestou numa aliança civil-militar, e havia ainda alguma possibilidade de participação política. Aconteciam eleições para governadores dos estados, eleições para deputados. É claro que alguns governadores já tinham sido cassados, como foi o caso do governador Miguel Arraes em Pernambuco, outros tiveram seus mandatos mantidos. Aqui no Rio teve eleição em 65, até o candidato do Lacerda perdeu. O candidato da ditadura perdeu, foi eleito o Negrão de Lima, que era primo do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Negrão de Lima não era exatamente uma figura alinhada com a ditadura militar, mas já se podia considerar uma ditadura, havia suspensões das liberdades, sim. Em 68, 13 de dezembro de 68, assinado o ato institucional número 5, no governo Costa e Silva, do general Costa e Silva. E aí a ditadura, ela rasga a fantasia. Começam as perseguições a pessoas comuns, começam também a ganhar notoriedade os movimentos armados pela deposição da ditadura militar. A reação a essas guerrilhas é brutal. A guerrilha do Araguaia, por exemplo, que vai de 66 a 74, mas que é descoberta pelo governo só em 72, foi brutalizada. Na Operação Marajoara, no ano de 74, por exemplo, os guerrilheiros que eram presos eram sumariamente executados depois. Não existia mais esse apreço pelas prerrogativas da Constituição, que mandavam prender o guerrilheiro, submetê-lo a processo. As pessoas eram sumariamente executadas, e de modo que esse período de restrições às liberdades, de perseguição a pessoas comuns, de censura aos meios de comunicação, às obras de arte, nós podemos definir como anos de chumbo. Em 74, uma outra ala do Exército assume o poder, com o presidente Ernesto Geisel. É evidente que ele tinha apoiado o golpe de 64, mas governa de uma outra maneira. Ele tem uma política econômica de caráter nacional desenvolvimentista, então ele é estatizante, ele cria várias estatais que estão aí até hoje, e também impõe regulações à economia. O Brasil não podia importar computador. Os primeiros computadores, o Brasil levou muitos e muitos anos para receber. Só no governo Collor que existe a abertura do mercado para informática. Então o Geisel tem esse caráter protecionista, nacional desenvolvimentista, ele prejudica certos interesses norte-americanos no Brasil. É um momento em que ascende ao poder nos Estados Unidos o presidente Jimmy Carter, que é um camarada muito preocupado com o discurso dos direitos humanos, pelo menos. E no governo Carter começa a haver uma pressão pesada americana contra, não mais a favor, mas contra a ditadura militar no Brasil, exigindo redemocratização. E o Brasil, ao contrário do que aconteceu no Chile, onde a redemocratização durou 3 anos, ao contrário do que aconteceu na Argentina, onde ela foi feita de uma hora para outra, vai levar 10 anos em processo de reabertura. Esse processo de reabertura, que começa com a posse do Geisel, só vai terminar, assim, para pegar uma opinião que seja mais consensual, com a eleição indireta do Tancredo Neves, que não tomou posse porque se adoentou, no colégio eleitoral, no ano de 1985, quase 11 anos depois do início da redemocratização. Para outros autores, a redemocratização só termina com a promulgação da Constituição Federal de 88. Eu contei isso em sala de aula. O Sarney, que era civil, governou ainda usando, durante os seus primeiros anos de governo, instrumentos da ditadura militar, decretos-lei. A censura federal ainda existia. É claro que ela era mais chocada em temas morais do que políticos, mas ainda existia institucionalmente.
de modo que alguns autores vão dizer que o Brasil só retorna à normalidade democrática quando a Constituição de 88 entra em vigor. E ainda há quem vá além, né? Para quem considera que a redemocratização do Brasil só é concluída em novembro de 89, quando nós elegemos de maneira direta o nosso primeiro presidente pós-64, que foi o ex-presidente Fernando Collor. Então, gente, é importante lembrar todos esses pontos, a influência da ditadura civil-militar no Brasil, entender que ela teve participação aberta dos partidos políticos e que não foi um golpe dado somente pelos militares, e também compreender que nem todos os militares apoiaram o golpe, nem todos os militares apoiaram a repressão política. Havia muita discordância na cúpula das Forças Armadas. E além dessa discordância, houve uma participação que não pode ser negligenciada, que foi muito corajosa naquele tempo, de políticos de formação civil, que tinham apoiado o governo do presidente João Goulart ou não, inclusive determinados integrantes da oposição em 64, que pediam, desde os primeiros anos da ditadura militar, que fossem convocadas eleições presidenciais. Houve, por exemplo, a emergência daquilo que nós chamamos de Frente Ampla, né? Foi protagonizada pelo ex-presidente João Goulart, que estava exilado no Uruguai, pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek, que teve um tempinho no exílio nos Estados Unidos, mas logo retornou ao Brasil, e pelo ex-governador do estado da Guanabara, ex-deputado Carlos Lacerda, que esteve exilado nos Estados Unidos da América. Esses três personagens de trajetórias políticas díspares, que foram inimigos políticos mesmo durante muito tempo. O Lacerda foi ativo, foi protagonista no golpe de 64, mas eles convergiram para pedir redemocratização. E grandes lideranças do MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido de oposição autorizada ao regime militar, também ganharam protagonismo depois de 64. O deputado Ulisses Guimarães, saudosa memória, por exemplo, combateu o regime do início ao fim, mas com muita inteligência, dialogando o tempo todo. O senador Mário Covas, ou na época senador Fernando Henrique Cardoso, o deputado, senador, depois governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, né, que simbolizou aquele movimento chamado de Direta Já, para que o povo pudesse voltar a votar, né, a emenda Dante de Oliveira, que nós vamos tratar de maneira mais clara nos próximos módulos dessa disciplina, e que acabou sendo rejeitada no Congresso Nacional. Então são personagens civis também que vão tendo protagonismo durante a ditadura militar. E militares que protegeram o interesse nacional. Porque foi um regime autoritário, foi um regime que suspendeu liberdades, foi um regime que perseguiu, foi um regime que em certa medida matou, mas o Brasil em 85 tinha um parque industrial completo. Então na Argentina e no Chile houve um profundo processo de destruição da economia nacional que aqui não se repetiu. Os militares souberam trabalhar sua política econômica de modo a que, ao menos, pleno emprego e industrialização continuassem acontecendo. Houve, em contraponto, uma brutal inflação, porque essa industrialização, essa promoção de pleno emprego era composta basicamente com a contração de empréstimos no estrangeiro, né? A juros aviltantes, a dívida externa brasileira explodiu. Então foi um regime que não foi completamente negativo, foi um regime de muitas contradições, mas que é condenável por ter sido uma ditadura, indiscutivelmente, por ter sido um regime autoritário, e que hoje nós chegamos à conclusão de que nada pode ser melhor para o nosso país do que a capacidade de nós escolhermos os nossos representantes livremente, abertamente, a liberdade das pessoas expressarem as suas opiniões políticas sem serem coagidas. Isso tudo é impagável e nós não podíamos gozar desses direitos em liberdade durante aquele período. Por exemplo, eu tratei na última aula, antes dessa aula em vídeo de revisão, dos movimentos culturais que vicejaram no Brasil dos anos 60 e 70. Né? Falei de Jovem Guarda, falei de Tropicália,
falei do movimento artístico universitário, do Centro de Cultura Popular da UNE, e é evidente que aquilo que a psicanálise vai chamar de pulsão de morte, né? O Caetano saber que ele estava para ser preso por nada, como acabou sendo de fato, teve que ir para o exílio em Londres. É evidente que esse jovem Caetano, sem saber quanto tempo teria pela frente, produzia com o vigor de quem tivesse no último dia de vida e contrastava com o regime de uma maneira lindíssima, com uma criatividade que só ele tinha. Outros artistas que também fizeram oposição à ditadura militar, Milton Nascimento, Chico Buarque, Gilberto Gil, e também foram imbuídos do mesmo sentimento. Eles eram perseguidos pelo regime, tiveram que se exilar. O Milton não, mas o Chico, o Caetano e o Gil vão para o exílio. O Gil e o Caetano em Londres, o Chico Buarque na Itália. Ameaça de prisão, né? Imagina, por ser compositor, por se contrapor ao regime. O Chico teve que assinar com um pseudônimo, Julinho da Adelaide, por exemplo, algumas canções dele durante os anos de chumbo, porque se passasse com o nome dele, a censura barrava, impedia que aquela música fosse incluída num disco, fosse tocada na televisão. Então essa marca da censura é muito forte, mas a marca dos artistas driblando a censura é mais forte ainda. E eu até fiz uma ressalva interessante, que esses artistas todos foram perseguidos, mas o modus operandi da ditadura militar brasileira era muito representativo daquela maneira como as Forças Armadas no Brasil se comportam desde que existem, né? Elas são muito pautadas naquilo que a gente chama de capital social, nos conhecimentos, no filho de quem, no que indica. Essa é que é a verdade. E determinados artistas que davam pancada na ditadura de maneira aberta, o Gonzaguinha, por exemplo, que denunciava a tortura, denunciava o desaparecimento de presos políticos, foram menos censurados, porque o Gonzaguinha era filho do Gonzagão, que era o colaborador do regime. O Ney Matogrosso, que gravou um poema lindo do Solano Trindade, que inclusive o Ney está voltando a cantar no show novo dele agora, chamado Tem Gente com Fome, denunciava tanto as mazelas políticas como também as sociais do regime. Porque a desigualdade no Brasil, embora houvesse pleno emprego e industrialização, não diminuiu. As taxas de analfabetismo continuaram altas, mesmo com o Mobral, que era o programa de alfabetização em massa dos militares. O povo brasileiro continuou em boa parcela passando fome, muita desigualdade social, desigualdade regional, o Nordeste muito mais pobre do que o Sul e o Sudeste. Tudo isso continuou acontecendo ali. A ditadura não conseguiu tirar o Brasil desse caminho, do caminho da desigualdade mesmo. E o Ney, ele canta Tem Gente com Fome para denunciar o que estava acontecendo, e ele não é censurado pela condição dele de tenente da FAB, que ele é, né, reformado, e é filho de coronel do Exército. Ele acabou sofrendo menos com a censura, embora seja até hoje um transgressor. Então a ditadura tinha essa característica de privilegiar certos personagens em detrimento de outros. Ela não era nada isonômica. Bom, é basicamente isso que eu tenho para apresentar a vocês. Gostaria que vocês prestassem muita atenção no que foi abordado. Se tiverem dúvida, coloquem aqui nos comentários aqui embaixo no vídeo, que eu respondo em privado ou no grupo, dependendo do que vocês perguntarem, ok? Então, boa leitura. Eu vou passar as páginas do livro didático para vocês lerem. Bons estudos e até o dia da prova. Legal? Até a próxima.